como a videira. Olha que coisa gostosa, meus irmãos. Jesus diz: olha, eu sou a videira. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque Jesus, Ele é tudo o que você precisa. Gente, ninguém para pegar. Vou repetir: Jesus é tudo o que o ser humano precisa. Aqui nesse texto, Ele está se apresentando como a videira, mas Ele, para o faminto, Ele é o pão da vida. Ah, glória a Deus. Para aquele que está em trevas, Ele é a luz do mundo, meus irmãos. Que coisa boa. Para quem está, sabe, perdido, assim, desgarrado, Ele é a porta das ovelhas. Oh, glória. Olha que coisa linda. Para quem está perdido, sem rumo, sem direção, Jesus diz: eu sou o caminho. Bora comigo. Eu sou o caminho, a verdade. Oh, glória. Para quem está assim, meus irmãos, beira a morte ou morto mesmo, espiritual, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então, para que eu não sei o que é que você precisa aqui nessa noite, mas eu quero declarar: para o que você precisa, Jesus é. Você está no lugar certo aqui nessa noite, meus irmãos. Você está meio desanimadinho, mas olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você está no lugar certo, porque Jesus está aqui. Aleluia. Ele está aqui nessa noite, viu, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Igreja, o texto, só que nesse texto, vamos correr porque a hora já foi. Nesse texto Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E eu achei isso aqui maravilhoso. Quando o Espírito Santo ministrou isso aqui ao meu coração, Jesus diz: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, e vós sois as varas. Versículo 5, né? Diz: vós sois as varas. Você percebe? Gente, eu achei isso aqui gostoso demais. Eu quero compartilhar isso aqui com você. O Deus que nós servimos, Jesus, esse Jesus tão maravilhoso que está se revelando a nós nesse texto como a videira. Eu pude entender aqui, gente, como se fosse assim uma linha de trabalho. Uma linha de trabalho em que Jesus está trabalhando, Ele sendo a... Bora, gente. Jesus é a videira. Ele falou: olha, o trabalho do meu pai é ser o lavrador. Ele cuida, Ele rega, Ele aduba, Ele protege das pragas. Olha que coisa maravilhosa. Quando vem o mal, esse lavrador, ele vem ali. Quando vem ali algum inseto, então o lavrador está ali para cuidar da videira. Só que o que eu acho lindo nisso aqui é que nessa linha de trabalho, Jesus nos inseriu. Você está inserido na linha de trabalho de Jesus. Eu vou talvez falar aqui talvez você não vai gostar da minha ilustração, mas eu vou fazer. Imagine os jogadores de futebol aí.
os melhores nomes. Se eu fosse falar dos nomes antigos, eu ia falar do Zidane, eu ia falar do Tafarel, do Careca, do meu tempo, né, meus irmãos? Mas de agora, vamos falar de agora, vai. Quem tem um nome de um jogador famoso de agora? Cristiano Ronaldo, certo? Mais um. O Messi, mais um. Beleza, então tá bom. Vamos lá. O Neymar cai muito, mas muito cai. Não vou pôr ele no meu time. Brincadeira, até na pregação o Neymar apanha, né, gente? Mas perceba que está o Cristiano Ronaldo, está o Messi, e depois nessa mesma escala está o William, que não joga nada, perna de pau ruim, mas está na mesma escala. Quem foi valorizado? O William. Por quê? Porque não joga nada, não sabe nada, não anda nem, não consegue nem correr. Percebe isso aqui ou não? Na escala de trabalho de Jesus, ele falou: olha, o meu pai, que é especialista, ele está na escala, o pai, está Jesus, e quem mais? Fala assim, eu. Você está na escala de trabalho de Jesus. Perceba que você foi muito valorizado, então, sim ou não, gente? Porque, poxa vida, a gente até sabe, né? Poxa, tinha tanta gente melhor do que nós, sim ou não, gente? Tinha tanta gente, nossa, que tem mais habilidade, numa escala assim, mas olha, o técnico falou assim: eu estou escalando você para o meu trabalho. E é você mesmo, eu vou te escalar para que você vá lá e dê frutos. Então perceba, meus irmãos, estar trabalhando para Jesus, tem gente que tem, tem gente que faz tanta cera para fazer alguma coisa para Jesus. Tem gente que você chama ele, irmão, vamos fazer isso, ele fica... será que eu vou? Será que Deus merece que eu vá? Será que Deus merece o meu tempo? Sabe, meus irmãos, fazendo uma cera, e sendo que se você fosse perceber o quanto esse Deus te valoriza, quando Ele te joga, sabe? Quando Ele te coloca para trabalhar. É uma honra trabalhar para Jesus, meu irmão. E tem um detalhe muito importante. Tem muita coisa para falar, eu vou cortar. Mas eu vou falar assim só a coluna. Você, estando inserido em Jesus, é para quê, meus irmãos? Para quê, meus irmãos, igreja do Senhor? Para dar frutos. Você foi inserido para trabalhar para o reino de Deus. Você foi inserido para deixar, sabe? Existe um texto que fala assim que nós éramos jambuzeiro bravo, né? Nós não tinha, gente, não tinha valor em nós. Mas esse Deus, Ele nos enxertou na oliveira verdadeira. Só que tem um detalhe. Agora nós damos ligado em Jesus, nós temos o DNA de... Gente, vocês estão aqui? Se nós estamos ligados em Jesus, nós temos o DNA de
de Jesus, ué. Nós estamos ligados nele. Se nós estamos ligados em Jesus, o nosso DNA é de Jesus. E nós vamos dar os frutos que Jesus dá, que Jesus produz. Entendeu? Então eu e você somos, olha aqui, gente, olha a responsabilidade. Eu e você somos uma extensão de Jesus. As pessoas à nossa volta têm que olhar para nós e ver. Olha a responsabilidade. As pessoas olhando a nós. Ai, ai, ai. Posso perguntar ou não? Pergunta para você mesmo. Eu vou perguntar para mim. Vamos combinar assim? As pessoas olhando para mim. Vê Jesus? As pessoas olhando para mim, para as minhas palavras, para as minhas atitudes, para os meus rompantes, elas reconhecem Jesus em mim? É necessário, irmãos. É necessário que as pessoas olhando para nós, reconheçam Jesus em nós. Que nas nossas atitudes, é triste, irmãos. Eu trabalho no comércio, pastor José trabalha no comércio. Tem outros irmãos aqui, provavelmente, que sabem. Eu me entristeço demais quando eu falo assim, nossa, você fez negócio com aquela pessoa. Ah, eu fiz, é crente. Que crente nada. Aquilo não paga nem a luz para dormir. Escuto isso direto no mercado lá. Aquilo não... Cala-te boca. Para não ser uma palavra tão dura na Santa Ceia. E as pessoas, será que reconhecem Jesus em nós? Quando nós compramos? Ah, no nosso convívio familiar, será que a minha esposa vê Jesus em mim? Quando eu estou só eu e ela lá dentro de casa. Coisa difícil, né, meus irmãos? Porque aqui eu posso fazer um sorriso para ela. Te amo, amor. Não é? Aqui é fácil, né, meus irmãos? Nós temos que dar frutos. E eu entendendo pela palavra do Senhor, nós damos frutos, meus irmãos. Nós damos frutos. O tempo todo eu e você damos fruto. Só que existem os frutos da carne e existem os frutos do Espírito. Então, quem é nascido, quem é da carne, os frutos dele é da carne. Quem está na carne, os frutos dele é da, fala mais alto, da carne. E quem é do Espírito, os frutos é do Espírito. É isso. E aonde nós podemos localizar esses frutos, meus irmãos? Nossa, na Bíblia toda. A Bíblia toda vai falar. Mas eu quero convidar você para ler Gálatas. Vamos ler Gálatas 5. Vamos. 17. 17.
Eu estou feliz por essa palavra aqui hoje, viu, meus irmãos? Essa palavra traz vida. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, ou seja, uma briga aqui. Elas não vão fazer as mesmas coisas. Se você é guiado pela carne, suas atitudes é uma. Se você é guiado pelo espírito, suas atitudes é outra. Não dá para conhecer. Ai, por onde se conhece, meus irmãos? Por onde você conhece alguém que é guiado pela carne? E por onde você conhece as pessoas que são guiadas pelo Espírito? Pelos frutos. Esses opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Bora ler junto, igreja. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, o homem que é guiado pela carne, quais são os frutos dele, meus irmãos? Esses frutos aí. Os frutos que nós acabamos de ler. Bebedices, glutonarias, invejas, ciúmes, homicídios, né? Bota um lá para mim. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contenda, ciúmes, ira. Gente irado, né, meus irmãos? Hein? Tem gente que é uma pilha de nervo. Hein, gente? Aqui não tem, né, meus irmãos? Pelejas, sabe? Divisões, heresias. Oh, meu Deus do céu. Esses são frutos de pessoas que são guiadas pela carne, meus irmãos. Então, ou um ou outro, nós estamos produzindo. Meus irmãos. Porque deu uma impressão, na hora que eu falei no começo, sempre nós estamos produzindo frutos, né? Os irmãos, Mas daí, quando a gente vai entender a palavra, nem sempre são os frutos do Espírito. Para nós, o que serve? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E qual é o fruto do Espírito, meus irmãos? Agora eu quero que vocês leiam mais forte, com mais garra, com mais vontade, com mais amor, porque isso é tudo que está entre nós, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Então eu quero que vocês leiam isso forte a partir de agora. Mas o fruto do Espírito é, bora! Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Sabe, meus irmãos, se temperança, o 20 é o próximo aí. É isso. Contra essas coisas não há lei. O temperança aqui, ele também pode ser conhecido como domínio próprio. Gente, uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. Então ela é ligada em Jesus, ela é ligada na videira verdadeira. E Jesus, ele é o que, meus irmãos? Jesus, ele é amor.
Sim ou não, meus irmãos? Jesus, Ele é amor. Então, se Jesus é amor, e se eu estou ligado em Jesus, qual o fruto que eu tenho que produzir? Amor. Se Jesus é amor, então aqui são tudo amorzinho, meus irmãos. Um bando de amorzinho aqui, porque filho do amor é amorzinho, né? Aí são pessoas alegres, cheias de alegria, gozo, paz. Pessoas, eu estava ouvindo, eu não sei quem pregou esses dias sobre Pedro na prisão. Foi você, José? E aí diz que estava orando, ele estava dormindo na prisão. Ô gente, quem dorme? Hã? Ó gente, quem dorme no meio de 16 soldados, amarrados pé e mão, e o cara consegue dormir de babá? Como assim? Sabendo que no outro dia era a sentença de morte. Como assim, Zila? É porque ele falou, não, eu tenho paz. Eu estou ligado no príncipe da paz. E aconteça o que acontecer, eu estou em... meus irmãos, tem gente muito apavorada, desesperada demais. Precisa se ligar urgente na videira. Precisa se conectar com a videira, precisa se aproximar da videira, precisa se alimentar da videira. Que tem gente, sabe, irmãos, desesperado pelo que vai acontecer, se o Trump vai entrar no Brasil, e se vai acontecer, se vai dar guerra, e se isso e aquilo, e tem gente que já está tomando remédio, calmante. Ai meu Deus, o que vai acontecer? Aí o Espírito Santo está falando, você está bebendo em fonte errada, se aproxima em mim, e se alimente da videira, porque você vai ter paz, porque você vai viver o amor, porque você vai ser longânimo, porque você vai ser benigno, você vai ser um homem e mulher cheia de bondade e fé. Mansidão. Ixi, tem tanta gente brava na igreja, né, meus irmãos? Hein? Nossa! Tem tanta gente, que você fala uma coisa para ela, já sai batendo o pé. Sai batendo o pé, aqui eu não volto mais. Aí está precisando beber um pouquinho da fonte, está precisando um pouco se alimentar do néctar da videira, meus irmãos. E com isso nós conseguimos ter mansidão. Meus irmãos, olha aqui para mim. Se nós se ligássemos em Jesus, muito dos nossos problemas, muitas das nossas ansiedades, não teria assim, oportunidade na nossa vida. Pessoas ansiosas por quê? Porque não está vivendo da videira verdadeira. Aí fica aí cheio de problemas e dificuldades, brigas, contendas, né? E aí perde a temperança, o domínio próprio. E Deus, através de Jesus, Ele quer que você tenha uma vida de paz, viu, meus irmãos? Uma vida tranquila, igreja do Senhor. E você vai conseguir aonde? Isso, na videira, em Jesus. Por isso que o texto bíblico diz:
lançando sobre ele. Sobre quem, meus irmãos? Sobre a videira. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. O que é que com a sua ansiedade? O que é que você conseguiu resolver com a sua ansiedade até hoje? O que é que com a sua braveza você conseguiu resolver até hoje? O que é que com a sua voz, sabe, alta, querendo sobressair os demais, o que é que você conseguiu resolver até hoje? Talvez só afastar as pessoas de você. Talvez só você se sentir cada vez mais sozinho, mais, sabe, incompreendido e tal. E Jesus está falando, é tão fácil para você. É só você se aproximar de mim. É só você se conectar em mim. Porque você, ponha lá o texto para mim. João 15. E aí eu vou finalizar. Versículo de número 5. Olha o que Jesus diz. Eu sou a videira. E você é a vara. Quem está em mim e eu nele, esse o quê? Muito. Diga muito. Por quê? Porque sem mim, Jesus está dizendo, olha, sem mim você vai ser desequilibrado. Pode falar, não? Por mim, sem mim, você vai ser uma pessoa, sabe, de difícil, assim, convivência. Sem mim, as pessoas não têm condições de ter um relacionamento com você, porque os frutos que você vai produzir não são frutos que atraem, mas são frutos que espantam, né? Que afasta. Você está pegando essa palavra, meus irmãos? Que fruto você quer produzir? Frutos que atraem ou frutos que afastam? Né? Aí você não consegue sem Jesus. Jesus diz, sem mim, você não pode fazer. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, qual é? Ai, Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Qual é o final de quem não está ligado em Jesus? Vai ser lançado fora como a vara e secará. Colhe e lançam no fogo e ardem. Mas se vós, olha o que Jesus diz. Parece que Jesus, eu vejo uma insistência de Jesus. Aliás, esse texto aqui tem umas 12 vezes entre estar em mim e permanecer em mim. Nesse capítulo, acho que até o versículo 16, entre estar em mim e permanecer em mim, no mínimo umas 12 vezes Jesus insistindo, permaneçam em mim, estejam em mim, permaneçam em mim, estejam em mim. Olha, se conecte comigo, anda comigo, caminha comigo, deixa eu te ajudar, deixa eu te guiar, deixa eu te conduzir. Porque sem mim nada poderá fazer. Versículo de número 7. Vamos ficar em pé? Vamos ler todos juntos o versículo de número 7, em alta voz. 1, 2, 3. Se vós estiverem
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis. Você pode encher a sua boca e falar tudo assim com a boca cheia? Diga assim: tudo